E aí a gente continua então os peixes, lembrando que peixe está no reino animal, no filo cordado, classe peixes. A gente já viu os ciclostomatos, que são os peixes sem mandíbulas, que eu dei exemplo a lampreia e a feiticeira, que é o peixe bruxa, né? A lampreia é um ectoparasita, ela suga os nutrientes de outros peixes. Aqui está a boca circular, o olho e as brânquias, né? A boca circular, então, com dentinhos, para sugar os nutrientes do hospedeiro, né? Então, ela tem esse monte de dentinhos aqui. E a feiticeira, que também não tem mandíbulas e ela fica restrita à matéria orgânica no fundo do mar, né? Então, são animais de corpo alongado, peixe de corpo alongado, sem mandíbula, com a pele lisa, sem escamas e muito muco. A gente já tinha visto, né? Então, a boca circular, que não é favorável, porque em termos evolutivos, quem tem mandíbula vai ter uma disponibilidade maior de alimentos, uma variedade maior de alimentos, certo? O sistema circulatório dos peixes eu já tinha explicado, o peixe sempre tem duas cavidades no coração, um átrio e um ventrículo, e a circulação é chamada simples, porque só passa sangue venoso pelo coração. Então, do coração vai para as brânquias, faz as trocas, pega o oxigênio, distribui para o corpo, já pega o gás carbônico e volta para o coração. Então, circulação fechada simples. Um único tipo de sangue, que é o sangue venoso, passa pelo coração. E aí a gente viu que dos ciclostomados foi evoluindo a mandíbula, uma modificação ao longo do tempo aí no DNA, os ossinhos da cabeça se modificaram e formaram a mandíbula, importante então na evolução, surgem os peixes mandibulatas, com maior facilidade e disponibilidade de alimento, certo? Além das mandíbulas, surgem as nadadeiras pares, que são as nadadeiras que dão um equilíbrio maior para o peixe, né? Portanto, ele nada com mais facilidade, com mais velocidade. Só que ainda mantém algumas nadadeiras ímpares, a dorsal, a caudal, a anal e as pares, então, porque são duas, né? As peitorais e as pélvicas. Os peixes, a maioria tem nadadeiras com raios, exceto aqui no caso do tubarão, né? O que é isso? É uma nadadeira mais móvel, que também facilita. Então, além da mandíbula, as nadadeiras pares, peitoral e pélvica, e alguns ainda com nadadeiras bem móveis, nadadeiras com raios, né? Dando uma adaptação bastante importante para nadar. Além disso, o formato hidrodinâmico, as escamas, o muco que deixa a pele lisa, diminuindo o atrito com a água. Comentei que peixe não tem pálpebra, né? Porque a água já limpa naturalmente o olho. Isso é adaptação de animal de ambiente terrestre seco. E aí, então, nos mandibulatas, os peixes se dividem em dois grupos, os condrictes e os osteíctes. Condrictes, cartilaginosos, osteíctes, ósseos, certo? Então, os peixes ósseos, a maioria, peixe cartilaginoso, tubarão, raia, cação e quimera, são os exemplos que vão aparecer. E aí, gente, tem diferenças entre peixe ósseo e cartilaginoso. Então, aqui também eu coloquei uma tabelinha para a gente comentar as principais diferenças. Então, com relação até à estrutura do corpo, a gente já percebe, né? Facilmente reconhece o tubarão e uma raia. Mas detalhes, ó, como escama, boca e assim, alguns outros detalhes que a gente vai estar comentando. Então, aqui no caso, as escamas dos peixes, ó, embora algumas espécies, com poucas exceções, não tem escamas, a maioria tem, as escamas dos peixes ósseos, elas são chamadas de dérmicas, e do peixe cartilaginoso, placoide, certo? Dérmica seria assim, ó, uma se dispõe pertinho da outra, deixando a pele bem lisa, certo? Enquanto que a do tubarão, que é a placoide, ela deixa um aspecto meio áspero quando a gente passa, certo? Ela forma tipo um dentinho aqui, ó, semelhante a um dente mesmo com esmalte. Então, é uma escama um pouco diferente. Então, peixe ósseo, escama dérmica, peixe cartilaginoso, placoide. A boca, ó. Peixe ósseo tem a boca na posição anterior ou final, que fica no fim da cabeça, e o cartilaginoso ventral, na parte de baixo,
ok? Brânquias, gente, varia o número de brânquias. Peixe ósseo tem 4 arcos branquiais de um lado e 4 do outro. Então, a gente diz que ele tem 4 pares de brânquias. E os cartilaginosos têm 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dá até para contar aqui essas fendas. Então, 5 pares. E outro detalhe, peixe ósseo tem essa placa aqui, que é o opérculo, que protege as brânquias, e o cartilaginoso não tem. As brânquias já estão nessas fendas branquiais. Então, o opérculo é uma placa que protege as brânquias, presente só nos peixes ósseos, certo? Então, aqui a boca, ó, terminal ventral, e aqui é o opérculo, a placa óssea. Então, tem 4 arcos branquiais aqui, dá para ver bem, e aqui eu tenho 5 fendas branquiais. 5 de um lado, 5 do outro. Então, peixe ósseo tem opérculo, peixe cartilaginoso não tem opérculo. Fecundação, gente, é o encontro dos gametas. Então, em peixe ósseo, ela é externa. A fêmea põe os ovos, o macho lança os seus gametas e fecunda na água. No peixe cartilaginoso, não. O macho passa o espermatozoide para a fêmea, portanto, interna, certo? Aqui eu coloquei o slide para exemplificar. Então, ele tem uma nadadeira que funciona como um órgão copulador para passar o espermatozoide para a fêmea, né? Então, a fecundação interna. O peixe ósseo, não. Tá vendo? Ó? Foi colocado num substrato, tipo uma rocha, os ovinhos, a fêmea põe os ovos, o macho lança os gametas, fecunda. E aqui, ó, dá para ver a larvinha dentro do ovo. Então, eles têm desenvolvimento indireto, a maioria dos peixes ósseos. Do ovo sai uma larva, que é o alevino. No peixe cartilaginoso, ó, isso aqui é um ovo. Ele desenvolve um tempo dentro da fêmea, depois ela coloca esse ovo no ambiente onde ele termina de desenvolver. E daqui já nasce o tubarãozinho pronto, não tem larva. Então, fecundação interna, fecundação externa. Ovíparos. O tubarão não pode ser considerado ovíparo porque o ovo desenvolve um tempo na fêmea, mas também não desenvolve só na fêmea para ela ser vivípara. Então, ele é uma mistura, ele é ovo-vivíparo. O ovo desenvolve um tempo na fêmea e um tempo no ambiente, certo? E o desenvolvimento é direto, enquanto que nos ossos é indireto. Então, eu tenho que saber fecundação, né? Desenvolvimento. E se o animal é ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo. Então, o tubarão é ovovivíparo. Peixe ósseo é ovíparo. Voltando na tabela, ó. O intestino, gente, no peixe ósseo termina no ânus e no peixe cartilaginoso na cloaca. Qual a diferença disso? Ânus é para sair fezes, cloaca, fezes, urina e reprodução. Então, os peixes cartilaginosos têm um buraco para tudo. No caso, quem mais vai aparecer cloaca? Anfíbio, réptil e ave, certo? Então, ânus é só para fezes, aí o peixe ósseo tem um outro orifício pertinho do ânus que é para urina e reprodução. Aparece também nos peixes a bexiga natatória. O que é isso? É uma bolsa de ar que eles podem encher de ar para ajudar na flutuação. Então, o peixe ósseo tem e o peixe cartilaginoso não. O peixe cartilaginoso, ele controla a subida e a descida na água por armazenamento de óleo no fígado. O óleo também é menos denso, né, que a água, então dá para fazer o controle, enquanto que o peixe ósseo, enchendo a bexiga natatória de ar, ou algumas espécies pegam na superfície da água mesmo esse ar, outras são gases da circulação, ele fica menos denso e sobe. Quando ele esvazia, ele fica mais denso e desce, certo? Os peixes ósseos também, gente, os cartilaginosos, eles têm estruturas para aumentar a área de absorção no intestino, para o alimento passar mais devagar no intestino. E no tubarão se destaca uma válvula em espiral, que é a chamada de tiflossólis, igual a minhoca, não sei se vocês lembram quando a gente estudou. Então, no intestino, o alimento vai passando bem devagar em espiral para aumentar a área de absorção. No peixe ósseo, eu coloquei uma figura aqui, ó, ele tem uns filamentos, que são secos intestinais, que tem a mesma função, só que não é a válvula em espiral, tá vendo? Ó, o tubarão, a válvula em espiral, o alimento passa devagar para aumentar a área de absorção, enquanto que no peixe ósseo são os secos intestinais. E aí, então, no tubarão termina na cloaca e no peixe ósseo termina no ânus.
Voltando na tabela, os exemplos. Então, vários peixes, a maioria ósseo, cartilaginoso, tubarão, quimera, que é um peixe fóssil, raia e cação, certo? Aqui enfatizando, então, o final do intestino no ânus. Do lado aqui ele tem o orifício urogenital, que é para urina e reprodução, enquanto que o tubarão tudo termina na cloaca. Desemboca os rins, desemboca o intestino, ovário, testículo, tudo na cloaca. Então, orifício único. A bexiga natatória, então, que é uma bolsa que ajuda na flutuação. E os peixes, gente, todos têm uma estrutura chamada linha lateral. Tá vendo aqui, ó? Ela é, às vezes, no peixe ósseo um pouco mais clara, um pouco mais escura, mas ela divide o peixe meio que em duas metades iguais, certo? E o que é essa bexiga, essa linha lateral? É uma fileira de poros. Aqui eu peguei de pertinho, ó, tá vendo? São vários poros, que no peixe cartilaginoso não dá para ver olho nu, mas ele tem também. Que para que serve essa linha lateral? Entra a água nesses poros, aí a água vai estar em contato com o sistema nervoso e aí vai fazer com que o peixe capte as vibrações na água, certo? Então ele captura vibrações na água. Importante, porque se o predador está se aproximando, ele capta a vibração e foge. Por isso que quando está pescando, o pescador que leva a sério mesmo não gosta que conversa, não gosta que anda, porque falando vibra o ar, vibra a superfície da água e a linha lateral capta a vibração, o peixe vai embora. Se andar então no barranco piorou, né? Por quê? Porque aí vai vibrar o solo, vibra a água e o peixe foge. Então, se o predador se aproxima, ele capta a vibração e foge. Então, a linha lateral é uma fileira de poros que capta a vibração na água. Importante aí na defesa. Aqui tem um tubarão, então, com drict, a boca ventral, tá vendo? O olho sem pálpebra. Eles têm uma narina, gente, todos os peixes que não é nada a ver com a respiração. É onde tem células nervosas para captar estímulos, cheiros, substâncias químicas na água, certo? Aqui, então, são as fendas branquiais, 5 de cada lado, as nadadeiras pares, tá vendo? E a escama é placoide, de modo que ele tem uma pele áspera, tá? Tá vendo a narina que eu falei? E eles têm dentes afiados, né? Fileiras de dentes. As brânquias aqui dá para ver o movimento da fenda branquial, porque a água tem que entrar pela boca para banhar as brânquias e tá sempre saindo pelas fendas ou pelo opérculo. A raia também tem as fendas branquiais aqui embaixo e a boca no meio. Os condrictes, então, tem o esqueleto de cartilagem, 550 espécies aproximadamente, são os tubarões, as raias. Tá vendo? Essa aqui tá meio camuflada. Algumas batem a nadadeira aqui, enche de areia e se camuflam. Aqui tá os olhinhos, e embaixo a boca e as brânquias. A quimera, que eu falei, e uma raia de água doce. Eles têm mandíbulas, então, nadadeiras pares e ímpares, as escamas são placoides e o número de brânquias 5 a 7 pares, em geral 5, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a boca ventral. Aqui é a nadadeira que eu falei que funciona como órgão copulador. Todos os peixes são pecilotérmicos, não controlam a temperatura do corpo, então a gente acho que já havia falado, a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Então pode ser chamado de pecilotérmico, exotérmico ou heterotérmico. Enquanto que quando a gente estuda ave e mamífero, eles são homotérmicos ou endotérmicos, controla a temperatura do corpo. O tubo digestório completo, né, terminando na cloaca, com a válvula em espiral para aumentar a área de absorção. Todos respiram por brânquias e o peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. O coração é igual, a gente já eu fiz a revisão aí, né? Tem 2 cavidades e só passa sangue venoso pelo coração. Sempre peixe, gente, rins, o rim vai evoluindo, né, com certeza, mas a urina, o sangue é filtrado no rim, a urina vai sair, no caso, pela cloaca no peixe cartilaginoso ou pelo orifício urogenital no peixe ósseo.
E sempre macho e fêmea, né? No caso, o tubarão, a fecundação é interna, eles são ovovivíparos e o desenvolvimento é direto. Então, eu coloquei aqui a diferença, né? Então, o ovíparo bota ovo, o vivíparo nasce pronto. O tubarão é o meio termo. O ovo desenvolve um tempo na fêmea, e aí depois ela põe esse ovo no ambiente, ele termina de desenvolver no ambiente. Já o peixe ósseo é totalmente ovíparo, porque a fêmea põe os ovos no ambiente e esse ovo vai ser fecundado e se desenvolver no ambiente. Diferente dos mamíferos, que o animal nasce pronto, então o mamífero é vivíparo. Tá vendo aqui, ó? A fêmea pôs os ovinhos, que é o peixe palhaço, né? E, em geral, gente, o macho, ele ajuda a fêmea, ele cuida, limpa os ovos. Aqui eles já estão no estágio de desenvolvimento um pouquinho maior, com os alevinos dentro dos ovinhos. Tá? Então, esse cuidado com ovos, filhotes, em peixe é bem raro. O peixe palhaço é um exemplo disso. E tem raras exceções, gente, porque às vezes quem tem aquário pode ver, existe poucas espécies vivíparas. Ela tem tipo uma bolsa interna, e aí o ovo desenvolve dentro dessa bolsa e o filhote nasce pronto. Então é raro. Se você tiver que citar qual é o tipo de desenvolvimento de peixe ósseo, ovíparo. Isso é bastante raro em peixe, mas existe. O peixe, o cavalo marinho, né? Também o macho guarda os ovos e os filhotes praticamente aí vão nascer quase prontos, né? Então ele também é um caso de ovovivíparo e o macho. Em algumas espécies, a maioria, o macho é que guarda os ovos e os filhotes, protege. Aqui enfatizando então a cloaca do tubarão, ó, o intestino, a cloaca, aí vai desembocar a bexiga urinária, ovários e testículos. E o intestino, como é curto, tem a válvula em espiral. Os peixes ósseos, destacando a boca anterior, o opérculo, as nadadeiras com raios, pares e ímpares, mas com raios, né? A linha lateral para captar as vibrações. Aí ele tem o ânus e o orifício urogenital, certo? Então, se a gente pegar os peixinhos de um aquário, dá para ver essas características, ó, o opérculo, o olho sem pálpebra, narina, a linha lateral visível, as nadadeiras pares, né, as escamas. Então, são detalhes aí bem visíveis nos peixes ósseos. Aqui por dentro, ó, a bexiga natatória, a coluna vertebral e o crânio com o cérebro e a medula espinhal. Aqui os 4 arcos branquiais, onde a água vai entrar, banhar as brânquias para fazer as trocas gasosas e sair pelo opérculo. O coração é bem pequeno, com 2 cavidades e perto das brânquias. Ele recebe o sangue com gás carbônico vindo do corpo, bombeia para as brânquias. Aí as brânquias muito vascularizadas com vasos sanguíneos fazem as trocas gasosas, pegam o oxigênio dissolvido na água, jogam o gás carbônico na água e a água e o gás carbônico sai pelo opérculo, certo? Então aqui a bexiga natatória para flutuação, aqui é uma fêmea, o ovário, tá vendo? Ele está desembocando no orifício urogenital. E aqui o intestino, o ânus, certo? As escamas, então, têm formatos variados, mas são dérmicas, que deixa a pele bem lisa. E peixe, gente, professora, eu não conheço peixe, nome de peixe, mas tenha em mente o seguinte, é tubarão, é raia, peixe cartilaginoso. Os demais são peixes ósseos, certo? Tá vendo aqui, ó, o opérculo, as 4 arcos branquiais bem abertos. E as brânquias, gente, são bem vermelhas, porque tem vasos sanguíneos, muitos vasos sanguíneos passando por aí. Então, a água vai banhar as brânquias, esses filamentos, para fazer as trocas gasosas. Então, enquanto tiver umidade nos filamentos branquiais, às vezes o peixe permanece vivo, porque ele consegue fazer as trocas gasosas. Tá vendo? Então, a água entra pela boca, passa por um canal que leva para o opérculo, aí banha as brânquias, faz as trocas gasosas, ó, tá mostrando aqui quando a água tá passando. O oxigênio vai para o sangue, por isso que tá vermelhinho. E o gás carbônico do sangue cai na água. E aqui tá mostrando que o sangue tá
coração está bombeando o sangue para as brânquias para fazer essas trocas. Uma vez que fez a troca, ó, a água sai pelo opérculo ou pela fenda branquial no tubarão, certo? Então, é um fluxo contínuo de água para banhar essas brânquias. E às vezes a gente vê até um movimentinho aí na lateral, né? No opérculo, que é para estar fazendo essa troca, saindo a água com gás carbônico. Então, respiração branquial. Como que vai ser cobrado de vocês essas estruturas? Ó, aqui um desenho simples, ele te dá o nome de várias, mas uma não. Põe uma interrogação, que aqui no caso seria a linha lateral. O que é a linha lateral? Uma fileira de poros, qual a função? Captar a vibração na água. Aqui um pouco mais complexo, ó, então o A é a boca, o B é o opérculo, o C é a linha lateral. O D, olha, repete várias vezes, são as nadadeiras. Essa é a nadadeira dorsal, peitoral, pélvica e a anal, certo? E aí a nadadeira caudal. Então, aqui, por exemplo, as nadadeiras têm função de auxiliar na natação, né? Mas o A, a boca, que é terminal, o opérculo que protege as brânquias e a linha lateral que capta vibrações na água. Aqui, ó, nessa figura. Não sei o nome de peixe, não tem importância. Qual é cartilaginoso? Tubarão, que é o 5, e a raia, que é o 3. Os demais são peixes ósseos. Certo? Ah, se tinha uma diferença entre peixe osso e cartilaginoso. Pode ter também, que aí é a tabelinha, posição da boca, tipo de escama. Um tem bexiga natatória, o outro não. A linha lateral que é visível em um, outro não. Um intestino termina na cloaca, outro não. Aí você vai escolher lá. Você tem facilidade de guardar alguns, né? Se for uma questão aberta. Aqui também você tem o peixe A e o B. Qual é o peixe ósseo? O A, qual é o peixe cartilaginoso? O B, que é um tubarão. Por quê? Justifique. Ah, porque o B tem a boca ventral, o A tem a boca terminal. O A tem o opérculo, o B não. E assim por diante, aí vai dando as diferenças. Certo? Então é